Olá, vamos começar a apresentação aqui do trabalho de ordenação. Vamos começar aqui com o método insert-sort, que esse aí vai ser o método que ele vai percorrer o vetor da esquerda para a direita. E daí a cada iteração insere o elemento atual na posição correta da parte ordenada. Ele vai registrar as trocas e comparações e vai medir o tempo do processo. Nesse código aqui ele vai ter o método estático ordenar, que vai receber o valor inteiro e vai realizar o insert-sort sobre ele. E daí vai ter aqui vai criar uma nova instância de resultado, informando o tamanho do vetor, e depois vai iniciar a contagem de tempo e vai zerar os contadores de trocas e comparações. Nós temos depois aqui um laço for, que vai percorrer o vetor a partir da posição 1 até o fim. E daí o método finalizar aqui, que vai finalizar a medição de tempo e vai registrar os dados iniciais. O nosso merge sort ele divide recursivamente o vetor ao meio e depois intercala as partes ordenadas, registrando comparações e trocas no processo. Aqui no código, o método ordenar inicia as métricas com o result.iniciar e chama o merge sort para ordenar o vetor inteiro. O merge sort divide o vetor até o nível mais baixo e depois chama intercalar para juntar as partes. O intercalar faz a fusão dos subvetores e compara os elementos das duas partes e insere o menor no vetor temporário. Conta as comparações feitas com result.soma comparação e depois copia o que sobrou de cada lado. E por fim, no último for, a gente passa o resultado da fusão para o vetor original, contando as trocas com result.soma-troca. E quando termina tudo, o result.finalizar calcula o tempo gasto. No nosso quicksort, ele vai dividir o vetor em duas partes em torno do pivô, e daí ele vai ordenar cada parte recursivamente, registrando as comparações e trocas ao longo do tempo. Aqui a gente fizemos o método ordenar, que ele vai ser o método de entrada. Ele vai iniciar o objeto result para medir o desempenho, e daí vai fazer comparações, trocas e o tempo. Ele vai chamar o quicksort para ordenar o vetor inteiro, e vai finalizar a medição após a ordenação estar concluída. Aqui no método quicksort, ele vai ser o método principal, e daí ele vai fazer a ordenação de forma recursiva. Ele vai dividir o vetor em duas partes e vai chamar a si mesmo para ordenar essas partes. E daí a condição do if aqui, ela vai só garantir que quando o processa ainda há subvetores a serem ordenados. O particionar, ele é um método que faz o trabalho de separar o vetor em duas partes em torno do pivô. Daí ele vai escolher o último elemento do subvetor como pivô, e daí ele vai reorganizar os elementos de modo que os menores ou iguais vão ficar à esquerda e os maiores vão ficar à direita. Ele vai colocar o pivô na posição correta e vai retornar o índice dele. Depois ele vai atualizar as métricas de comparações e trocas no objeto result. E aqui a última parte desse método aqui, ele vai ter o trocar, que ele vai realizar a troca de posições de dois elementos no vetor. Daí, além da troca, ele vai incrementar no result o número de trocas realizadas. O radix sort ordena os números por dígito, da menor posição até a maior. A gente usa o counting sort em cada passagem para registrar as trocas em cada cópia do vetor. Aqui no código, o método ordenar inicia as métricas com o result.iniciar e encontra o maior valor do vetor para definir quantas casas decimais precisa analisar. Para cada dígito, a gente chama o counting sort por dígito, que vai contar quantas vezes cada dígito aparece, vai calcular as posições acumuladas, montar um vetor temporário ordenado e copiar de volta para o vetor original, registrando as trocas. Por fim, o result.finalizar fecha a medição de tempo. Agora, no componente resultado, vamos registrar tudo o que aconteceu na execução do algoritmo, armazenar o tamanho do vetor, o número de trocas e comparações feitas e o tempo gasto. Esse método exportar gera uma linha com os dados formatados para facilitar e vai colocar tudo em tabelas e gráficos assim. Já aqui, nessa classe aqui, ela só vai servir para gerar os valores aleatórios entre 0 e 1 milhão.
para fazer a ordenação. Aqui vai utilizar o seed, que vai garantir que vai utilizar os mesmos dados aleatórios iguais sempre. Daí agora aqui, que é o arquivo que faz rodar, ele vai ter só esse verificar a ordenação, que vai ser o método que confere se o vetor está ordenado de forma crescente. Ele vai percorrer o vetor do início ao fim, daí em cada passo ele vai comparar o elemento atual com os dados anteriores. Daí, se encontrar algum caso que o dado seja um número menor que o anterior, ele vai retornar falso. Se terminar o laço sem encontrar nenhum problema, ele vai retornar true, daí ele vai continuar o vetor ordenado corretamente. Aqui a gente pode rodar o código agora, que daí vai acontecer isso aqui. Espera aí, aqui. Ó, ele vai começar aqui, nas primeiras, e daí vai ter aqui, ó, esse 1 aqui, ele vai ser a rodada, que vai ter 5 rodadas. Daí aqui é o tamanho dos dados, os números de comparações e o número de trocas. E daí aqui por último o tempo. Essa aqui foi a primeira, daí essa foi bem rapidinho. Cadê aqui? A outra já levou um pouco mais de tempo. Ó, o próximo insert já levou 4 segundos. E agora está dando para o próximo insert, que vai levar mais tempo ainda. E vai fazer isso por 5 rodadas. Enquanto roda aqui, nós podemos ir explicando o gráfico que está aqui. Nós fizemos essa tabela, essa tabela foi baseada com base na saída do programa. Daí cada algoritmo foi executado 5 vezes para cada grupo de dados e o tempo médio foi calculado nas 5 execuções. Daí esse aqui foi o tempo médio das 5 rodadas para cada uma das execuções de grupos de dados. E aqui nós vamos ter os comparativos de tempo por algoritmo. Dá para ver que o insert sort sobressai muito dos outros aqui. A gente colocou a de 100 mil e de 1 milhão aqui, né? Só para ter o comparativo. Olha aqui, que o insert sort leva muito mais tempo que os outros, 296 segundos. Os outros nem chegam a aparecer aqui no gráfico. E daí aqui a gente fez uma análise de evolução do tempo conforme aumenta a quantidade de dados. Então aqui a gente pegou o tempo médio e o tamanho do dado e fez essa análise de evolução aqui, do insert, do merge, do quick e do radix. Então, concluindo, o que foi mais eficiente? A gente concluiu que o Quicksort foi mais eficiente porque utiliza o método de divisão e conquista. Ele também tem um baixo número de trocas e comparações. E outra coisa sobre a memória. O Quicksort faz acesso à posição do vetor que estão próximas entre si na memória, trazendo uma vantagem para aproveitar melhor a memória cache do processador, tornando a execução mais rápida. Essa aí foi a nossa apresentação. Obrigado.